Carta de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Mensagem presente no livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 121. O versículo: Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. Mensagem intitulada Amizade e Compreensão. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes estendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas, desculpou-lhes as exigências, para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando, servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta, em jardim alheio, e reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Paulo de Tarso, nesse momento, nessa carta endereçada aos Coríntios, essa primeira carta, essa primeira epístola
aos Coríntios, deixa claro que quando ele se expressa que dei-vos a beber leite, tratando-se de um contato inicial como fosse uma criança, uma vez que não estariam preparados para suportar alimentos sólidos, deixa claro o princípio que foi adotado de convívio, de conduta, de construção, de amizade e, acima de tudo, de compreensão. Então, esse trecho é difícil de compreender de contexto porque não percebemos a grandeza de conhecimentos e capacidades que Paulo era dotado diante da assembleia mais humilde que ele pôde consolidar na cidade de Corinto. Então, vamos compreender aos poucos que, na verdade, não existe construção de compreensão, não existe construção efetiva simplesmente instantânea, muito menos no lar de família, em uma casa, em uma residência. Requer diariamente a conduta de carinho, de paciência, de atenção e, acima de tudo, de renúncia. Então a compreensão não pode ser improvisada, não pode ser parcialmente adotada. Agora eu vou usar a compreensão. Não é assim que funciona. É uma obra que demanda tempo, colaboração e harmonia. Harmonia entre todos que estão convivendo na elaboração da compreensão. Então o próprio Cristo inicia o apostolado cultivando inicialmente o ideal divino nos corações dos futuros divulgadores da grande lição do Evangelho. Então, antes de desenvolver o processo ideal, antes teve que recorrer ao princípio de entendimento do Cristo para com os seus seguidores. Então, mesmo diante desse cenário, de sendo classificados como mais do que amigos, sofreu-lhes as negações, tolerou as fraquezas, desculpou as exigências, para formar no fim o colégio apostólico. Então os apóstolos do Cristo infringiram sobre o Cristo essas exigências para no final, apenas no final, ser constituído e configurado o entendimento. Então, da mesma maneira, vamos compreender um princípio muito interessantíssimo que está aqui numa sabedoria como é classificada vastíssima, que é comentada na página aqui de Emmanuel, detalhando, explicando esse detalhe, que o apóstolo generoso tinha um gigante conhecimento, uma fé viva, muito poderosa. Realmente impressionante as capacidades de Paulo diante das dificuldades, com a fé realmente consolidada, aquela confiança plena nas ações e nos atributos de Deus e, acima de tudo, nas orientações divinas a guiar o destino da humanidade. No entanto, não adianta, não teria como Paulo, em Corinto, ao iniciar a missão evangélica em Corinto, apresentar teses difíceis, histórico de análises complexas, revelações ainda mais linkadas ao passado do histórico do povo judeu, traçando que aquele que estava ali, que aquele que esteve ali, é o Cristo libertador, que iria libertar toda a humanidade de si mesma. Então seria muito difícil levantar teses complexas, grandes raciocínios, grandes processos de alimentação das consciências, para que pudesse ser gerado justamente o entendimento final. Então, como ele constrói esse alimento
da mesma forma como ele aprendeu com Jesus. Como? Com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Então, ele não cria mecanismos para exibir cultura, uma vez que ele era um homem letrado, conhecia bem as palavras, conhecia as leis mosaicas, conhecia de vários idiomas, igualmente conhecia diversas culturas. Mas ele segue como? Exatamente como ele observou que o Cristo consolidou com os seus discípulos, orando, servindo, trabalhando e amando. As nossas ações, as nossas atitudes nesse sentido sempre serão mais louváveis, mais complexas e mais fáceis de ser assimilada por quem está à nossa volta. Na construção realmente de uma amizade, de um amor, de uma convivência. Então, existe sim uma ciência para cultivar a amizade e igualmente construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Então temos que plantar as sementes, a semente da paz, a semente do carinho, da fraternidade, de falar com carinho, com amor, de se importar realmente com o outro, de demonstrar a importância que o outro tem em sua vida. Não simplesmente por presentes materiais, muito pelo contrário, mas por ações, por atitudes, pelo sorriso. Se algo está desgovernado, busca um sorriso, um aconchego, um afago real do seu próprio coração para outro coração. Esses princípios auxiliam na construção da amizade e do entendimento. É muito mais fácil exercer o princípio do bem do que explicar todas as complexidades da qualidade chamada benevolência. Pratique o bem primeiro. Automaticamente, o ato de experienciar o bem, o ato de experienciar a tolerância, o ato de experienciar o perdão, já constrói e cultiva em outros corações a semente do amor e da amizade. Então, examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Como estamos com a nossa lavoura? Nós estamos exigindo dos outros flores prematuras e frutos antes do tempo? Então precisamos entender, porque por vezes demandamos de terceiros situações que sequer conseguimos fornecer. Então a gente não pode esquecer que existe todo um cuidado que se pratica na lavoura. Então não podemos esquecer a atenção. Temos que ter atenção uns com os outros, perceber o mundo interior do outro, se está triste, se está zangado, e tentar contribuir com o nosso copo de água fria, com um sorriso, com carinho, com a nossa oração e servindo, literalmente, trabalhando e amando. Então, igualmente a terra, que demanda atenção, o adubo, nutrientes necessários para a terra e igualmente o irrigador. O irrigador requer atenção, requer ação de irrigar, de jogar água na terra rotineiramente, dependendo do tipo de plantio que se deseja. Então, igualmente, com os corações que nos cercam, precisamos buscar com frequência administrar a água da fraternidade, a água da benevolência, a água da indulgência, e especialmente compelido ao princípio da benevolência, temos que compreender que a reação natural é a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura são consequências naturais de quem está agindo no bem. Então precisamos ser meigos, humildes de coração,
no mínimo com aqueles que estamos tentando semear, ou seja, plantar o carinho, a paz, a fraternidade. E não desdéns resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Esse é um dos melhores resgates que podemos ter, porque são resgates onde o outro irá transbordar igualmente em amor. É o que todos nós desejamos. Amar e que o outro igualmente se transborde em amor, não só para conosco, mas para com todos. Então, precisamos aprender a imitar o lavrador prudente e devotado, se desejamos realmente atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Casamento perfeito requer séculos de plantio. Não são 30, nem 10, nem 15 anos, são séculos. Grupos e casais estão se reencontrando variadas encarnações. E sempre podemos plantar um pouco mais de carinho, fraternidade, atenção, zelo, paciência. E isso constrói, edifica e constrói dentro de cada um de nós, mesmo parecendo que é um alimento muito simples, como um leite. Parece que não vai nutrir o outro. Mas só um sorriso não vai nutrir o outro de carinho. Só ouvir em silêncio não vai nutrir o outro em carinho, mas é igual a alimentação de leite. Aparentemente não nutre, mas acaba nutrindo. Até chegar o momento que o outro igualmente possa, não só nós, por nossa parte, estarmos preparados em fornecer o alimento mais sólido, ou seja, o amor estruturante, como também o outro vai estar em condições de receber esse amor estruturante. Então a página busca nos atentar para essa questão. Temos que aprender a cultivar, assim como Paulo de Tarso deixa claro na sua conduta, que temos que administrar a nossa forma de falar, a nossa forma de reagir uns com os outros, mas sempre com o coração direcionado para a benevolência, a prática do bem incessante.